Será que você acredita em milagres? Eu vou lhe contar uma experiência, mas antes disso eu gostaria de saber se você acredita em milagres ou não. Comente aí, deixe o seu like e curte o vídeo. E se for possível, compartilhe. Na verdade, há muita gente que está sendo enganado através de milagres, falsos milagres, não é? Que acontecem por aí, através de pastores, profetas, variedades de profetas que nós vimos por aí. Mas será que você já se perguntou se o que você ouve, os milagres que você vê por aí são reais, ou seja, vêm da parte de Deus, ou seja, vêm da parte de Satanás? Você já se perguntou isso? Eu vou lhe contar uma experiência para você notar e no final de tudo eu lhe direi como é que você vai identificar um verdadeiro milagre e um falso milagre, ou seja, o verdadeiro milagre que vem de Deus e um falso milagre que Satanás origina, não é? Em um certo momento eu mudei-me de um bairro para outro, não é? Com a minha família, e no novo bairro onde eu me mudei eu tinha o costume de sair, acordar às 5 horas a fim de estudar a lição da escola sabatina na igreja, e era uma distância, né, que eu percorria a fim de estudar a lição. E acontece que quando acordava e as lições, no regresso, um certo dia eu me encontrei com uma senhora, ou seja, passei em direção quase à porta da casa de uma senhora no novo bairro, isto é, que eu me mudei, e eu cumprimentei a senhora. Olá senhora, como está? Ela respondeu-me, eu estou bem, graças a Deus, mas a situação não tem sido tão fácil, porque eu sofro de dores de dentes, ou seja, ela sentia tantas dores de dentes. E em seguida eu olhei para ela e notei que ela já sofria de dores de dentes há bastante tempo, não é? Há tanto tempo. E logo eu perguntei para ela, será que a senhora acredita em Jesus? Ela disse que acredita, e que acreditava, isto é. E logo eu perguntei em seguida, você acredita que Jesus Cristo pode curar as suas enfermidades, essa dor de dente? Ela disse sim. Então eu convidei ela a fim de orar aí mesmo na casa dela. Só que ela disse para mim que não daria certo porque a família toda aí era católica, e se o seu esposo encontrasse ela orando com uma pessoa que não é da mesma igreja, traria confusão. Então eu perguntei, será que a senhora acredita que eu posso orar a favor de ti e Jesus Cristo pode curar suas enfermidades? Ela disse que acreditava, sim. E logo eu prometi para ela que iria orar a favor dela, e depois da oração, então, ou seja, somente ela deveria somente crer em Jesus e que aquilo iria passar. Logo então me dirigi para minha casa. Chegando em casa, antes mesmo de mexer em uma outra coisa, eu entrei no meu quarto e ajoelhei. Eu só fiz uma breve oração. Eu disse ao Senhor, Senhor, esta senhora ao qual conversei com ela, ela está passando mal com dores de dentes. Então faça a sua vontade e sare ela se for da sua vontade. E amém. Foi assim que eu terminei a oração, e foi uma oração tão curta que eu fiz, não é? Isto aconteceu em 2017, e no dia seguinte, depois da lição, eu passei novamente na porta daquela senhora e eu perguntei para ela, como é que está a senhora? Ela respondeu que estava tudo bem e que as dores de dentes tinham passado e que não sentiu, já não estava sentindo as mesmas dores de sempre, não é? E eu, a partir do momento que eu saí daquele bairro, até hoje, durante o tempo que eu fiquei naquele bairro, eu nunca mais ouvi aquela senhora reclamando de dores de dentes. Aquilo passou completamente, e nota que no princípio eu disse que a senhora sofria já há muito tempo, e eu orei e aquilo passou, cortou as dores. Graças a Deus. Eu trago essa experiência para você que me ouve nesse momento, só para lhe dizer que atualmente acontecem vários tipos de milagres, só que Deus age de forma diferente. Nós conseguimos assim notar pessoas, pastores, não é? Outros expulsam demônios com
tapas, não é? Dão tapas nos membros e tudo mais. Os membros ficam aí caindo pelo chão, virando daqui, fazendo aquela confusão toda. Mas agora faz uma comparação entre Jesus Cristo e estas pessoas dessas igrejas, né, que nós notamos hoje. Jesus Cristo, quando expulsava demônios, ele ordenava, apenas falava e aquilo saía, não é? Aquilo fugia da pessoa. Jesus Cristo, quando curava as enfermidades, ele ordenava. Jesus Cristo, quando fez o milagre ao multiplicar pães, ele orou ao seu Pai. Orou e assim houve multiplicação de pão, não é? E atualmente o que cresce os profetas que nós notamos por aí, os pastores, eles fazem de maneira ao contrário de Jesus, não é? Eles buscam tanta coisa, outros acendem velas, outros usam perfumes, enfim, isso tudo aí. Mas será que é necessário, para que Deus realize milagres, é necessário que nós usemos perfumes, acendamos as velas, ou que façamos confusões dentro da igreja, ou então bater nos membros, outros pisam nos membros? Será que isso tudo tem a ver com a vontade de Deus? Acredito que não. Então você vai analisando essas coisas todas. Eu gosto de fazer comparação com a coisa verdadeira e as coisas atuais, ou seja, com aquilo que está escrito na Bíblia e as coisas que agora acontecem. E a Bíblia orienta que o verdadeiro profeta faz isso e aquilo, ou seja, há uma lista na Bíblia de como identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta. E eu te pergunto, será que você tem estado enganado durante esse tempo todo? Será que você tem acreditado que os milagres são aqueles que acontecem por aí? As promessas de prosperidade, por exemplo, os pastores profetizando prosperidade, hein? Será que você tem sido enganado durante esse tempo todo? Lembre-se que nesse momento você vai ter uma nova visão, não por causa de mim, mas por intermédio de Deus, através dessas palavras, que você vai identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta. E os milagres de Deus acontecem de maneira diferente, não com muita confusão, não acontece com confusões ou confusão. Então imagine na oração de Elias. Elias, quando desafiou os profetas de Baalins, ele não buscou tanta coisa. Há uma diferença entre os profetas de Baalins e Elias naquele momento. Os profetas de Baalins são os primeiros que começaram a rogar ao seu Deus para que caísse fogo do céu e consumisse as lenhas e a água que aí estava. Então eles começaram desde manhã, segundo a Bíblia, eles oravam, se cortejavam, não é? Se alejavam e buscavam, clamavam tanto que até chegou um tempo em que Elias abusou deles, dizendo que clamem mais alto, talvez o vosso Deus esteja dormindo, não é? Na verdade é muito engraçado isso, mas é algo que foi tão desafiador, é algo que foi tão real. E ao contrário daquilo que Elias fez diante dos profetas de Baalins, Elias apenas fez uma única oração, uma breve oração, uma simples oração, uma simples oração. Ela não precisou gritar, se alejar, fazer coisas por aí. Ele apenas orou: ó Senhor, hoje manifeste que Tu és Deus. E a Bíblia diz que a oração de Elias não demorou, ele apenas clamou. E a Bíblia ainda afirma que antes que Elias terminasse a oração, imagina que a oração de Elias foi tão curta, mas antes que Elias terminasse a oração, desceu fogo do céu, consumiu as lenhas, e não somente as lenhas, mas também as águas que aí estavam. Diz aí a Bíblia que o fogo lambeu as águas. Então pense nisso e nesse momento reflita. Em que sentido você acredita em milagres? Comente aí, deixe